Fala conosco mais uma vez, Pai, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Tem mais uma coisa. Se você ainda não fez o nosso acampo de casais, está com as vagas, nós já vendemos 120 vagas, 120 pessoas. Nós temos um segundo hotel. Esse segundo hotel é até melhor que o primeiro, que é onde tem o centro de convenções. Tá? Não tem então inferior. A gente já ficou em outros que o hotel não era tão bom. Esse não, é o contrário. A Karina conseguiu mais algumas vagas, certo, Karina? A Karina vai estar lá, tem mais 10 só. Então, se você ainda não fez o encontro, dá para pagar em 10 vezes o encontro com casais. Faça, que vai ser poderoso. Beleza? Beleza. Muito bom. Vamos lá. Estamos falando sobre honra e tudo. Bom, faz tempo que eu não prego aqui, né, irmãos? Esse mês todo mundo pregou. Eu não estava... que bom, descansei um pouco. Mas eu vim em todos os cultos. Bom, quase todos. Vamos falar hoje sobre o que é o valor de uma pessoa. Falamos sobre o que é honra a Deus, como é que é honra a Deus. E a questão agora é como nós honramos outras pessoas. Como nós honramos outras pessoas. E queremos falar então sobre o valor desta uma pessoa. Qual você pensa que é o valor que Deus dá para uma pessoa? Qual é o valor que Deus dá para você? Para a gente poder entender melhor essas coisas, nós vamos ter que descobrir uma coisa muito interessante. O quanto você pensa em você mesmo e o quanto você pensa nos outros. Será que... Vamos fazer um gráfico de pizza? Já viu um gráfico de pizza? Vamos botar um gráfico de pizza aqui. Certo? Olha lá. Quanto você pensa nos outros e quanto você pensa em você mesmo. Será que é o meio a meio? Meia calabresa, meia mussarela? Ou será que você pensa mais nos outros do que em você? Ou será que você pensa mais em você do que nos outros? Você tem uma ideia? Fala para a pessoa do seu lado e fala: olha, eu acho que o meu caso ali está no meio a meio mesmo. É meia mussarela, meia calabresa. Então não, eu estou achando que assim, eu estou achando que tem mais calabresa do que mussarela. Se nós estivéssemos numa célula, era fácil, né, para a gente conversar agora. Então na célula podemos conversar. Mas olha, a gente fez uma pesquisa. Será que tem alguma pesquisa sobre isso? Tem pesquisa, tá? Tem pesquisa, e é o seguinte: pesquisas científicas mostram que na maior parte do tempo nós pensamos em nós mesmos. Quer dizer que aquela pizza não é meia calabresa, meia mussarela? Não. As pesquisas mostram que a pizza é assim, ó. É uma fatiazinha para os outros e o resto da pizza é minha. Você vai falar: não acredito. Você sabe, eu achei que era mais para mim mesmo, mas quando eu fui pular e fiz as pesquisas, eu fiquei chocado. É só um tequinho para os outros. Nossa, como você come pizza, hein? Fala a verdade. A pesquisa diz o seguinte: 78% em 97, esse Dunbar, Merritt e outros fizeram uma pesquisa e descobriu que 78% das nossas conversas são sobre nós mesmos, ou sobre o que nós achamos e pensamos sobre este mundo. Então a gente fala bastante, né? Blá, 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 blá. E mesmo quem fala pouco, quando fala, está falando. Interessante, né? Está falando sobre si mesmo. Eles também descobriram, numa outra pesquisa, em 2013, que as pessoas invocam suas próprias experiências como um guia para compreender as experiências de outra pessoa. Então, alguém está falando com você sobre alguma coisa, e você logo encontra uma experiência sua, e você também sabe, eu também.
Não é assim que a gente faz, não? Eu também passei por isso. Não passou, não passou a mesma coisa, é impossível, outra pessoa não tem como passar. Mas nós ficamos associando nossa experiência. Veja, isso não é ruim, isso é um fato, não é verdade? Agora, acontece assim, imagina que uma pessoa, imagina que você se sinta desconfortável no meio de muita gente. Vamos supor que você não gosta de multidão e tudo. E aí vem alguém para conversar com você, tomando um café, e diz assim: olha, eu fui lá na 25 de março, e depois fui na Liberdade, aqui nesse sábado, nesse encontro do Paz. Nossa, tinha tanta gente, aquelas lojas, não é? O que você pensa imediatamente? Nossa, que coisa horrível, não? É mesmo, olha como eu não gosto, você pode ser roubado, eu detesto isso nesse lugar, meu Deus do céu. Aí a pessoa olha para você e diz: não, é que eu acho muito legal, se fosse possível eu ia todo fim de semana, todo sábado eu ia lá, comprar uma coisinha, sempre tem novidade. É verdade ou não é? Quem já deu fora assim, além de mim, que eu já dei muitos foras, porque você fica achando, porque você pensa que a pessoa falou algo negativo, você cata uma experiência negativa, e a gente foca muito no negativo. É verdade ou não é? A gente foca muito no negativo. Mas de repente a pessoa está achando que é bom. Então, a gente sempre está falando de nós, ou interpreta a pessoa com base naquilo que nós pensamos, o que nós sentimos. E a outra experiência falou do cérebro. Você sabe que agora, nos últimos anos, eles conseguiram ter um equipamento, não sei se você já viu no Fantástico, assim, que a pessoa está consciente, né? E eles mapeiam o cérebro para saber qual área que fica ativa, né? Porque o cérebro é eletricidade ali. Então, quando você olha, é uma área do cérebro, quando você fala, é uma área. Então, o que eles fizeram? Qual que é a área do cérebro que fica ativa quando você fala sobre você mesmo? Então eles botaram as pessoas lá, elas falando sobre elas mesmas, e identificaram: olha, acendeu essa área do cérebro. E depois eles deixaram a pessoa quieta lá. Deixaram ela quieta, sem fazer nada, sabe, não está pensando em nada. Sabe o que eles descobriram? Eles descobriram isso aqui: que o padrão do nosso cérebro é pensar em nós mesmos. A área do cérebro que é ativa quando você não tem nada para fazer, sabe? Você está moscando ali. É a mesma área do cérebro que é ativa quando você fala de você mesmo. Ou seja, se você der uma parada assim, não está preocupado com nenhuma tarefa, você começa a pensar em você mesmo. Deu para entender, gente? Aí você fala: bom, já que é assim, eu não tenho culpa, porque afinal de contas é o meu cérebro. É isso, não é? Mas o seu cérebro está conectado com a sua alma. Então, fala para a pessoa aí: é você mesmo. Fala: é você mesmo. Você sabia que você pensa bastante em você? Então a conclusão da pesquisa é: nós falamos sobre nós mesmos mais do que qualquer outra coisa. Nós usamos nossas próprias experiências para supor coisas sobre outras pessoas. Verdade ou não é? E nós o quê? O nosso cérebro está programado para, na hora que ele está ali ele já começa a pensar em você mesmo. Quando não tem demandas externas. Por que eu estou falando tudo isso? Poxa, pastor, esse pastor não vai falar a Bíblia? Então aqui, está mostrando pesquisa, mano. Entendeu? Eu vim para ver a Bíblia. Bom, a Bíblia fala sobre pessoas, amém? A Bíblia fala sobre pessoas. Aí, tem aquelas pessoas centralizadas em si mesmas, né? Mas tá bom, chega de falar de mim mesmo. Vamos falar de você. O que você pensa de mim? Tá bom, chega de falar de... O que você pensa de mim? Sabe as pessoas centralizadas em si mesmo? Ela começa, fala e termina falando: porque eu sou assim, porque eu penso assim, porque se eu tivesse seu lugar... às vezes elas se chamam até pelo próprio nome. Eles sempre estão falando, quando você fala com a pessoa, sabe aquela pessoa que tenta te ajudar, e quando vai ver ela falou dela, você fala: mano, fala só dela.
Tem gente que é pior, tem gente que nem um pedacinho de pizza sobra, sabe? Tem uns que comem, eles entregam para você mordido assim, a borda. Uma vez eu estava num velório, muitos anos atrás, e um pastor foi fazer, o cara não falou dele mesmo? O cara falou dele mesmo. Falou, mano, estamos aqui para falar de outra pessoa. Tudo bem você compartilhar uma experiência, amém, irmãos? Lógico, às vezes você fala, poxa, que nem eu perdi meu pai. Para mim, né, da minha família, foi uma experiência, para mim, mais difícil com relação à morte, que eu perdi meu pai. Né, no dia 24 de dezembro de 2006. No dia do primeiro culto dessa igreja, naquele outro prédio, quando nós mudamos. Né? Foi uma experiência ruim. Olha, a morte não é, mas o bom é que meu pai está com Jesus, então... É lógico que você pode relacionar as coisas, mas eu estou falando de pessoas que elas estão centralizadas nelas mesmas. Bobeou, elas falam dela. E as pessoas que ficam centradas em si mesmas, elas querem que você responda para ela do jeito que elas querem. Eu lembro muitos anos atrás, quando você gosta de linguagem de amor, né? A minha linguagem de amor é presente, a minha linguagem de amor é palavra de encorajamento. E eu ouvi uma mulher dizer assim, a minha linguagem é presente. Tá? Não é dessa igreja, tá? Mas não estou criticando ninguém. Se foi você, não sinto muito. Meu marido tem que me dar presente, tem que ser um presente caro, tem que ser de outro, tem que ser um presente, porque a minha linguagem é presente, linguagem de amor é presente. Ou seja, você tem que viver de acordo com a minha linguagem de amor, porque afinal de contas, isso não é cristianismo, não. A linguagem de amor é você servir o outro. Amém, irmãos? Tem pessoas que acham que, porque ela tem uma personalidade assim, o mundo inteiro tem que entender que ele tem essa personalidade e tratar ele como assim. Indo para frente. Mas eu penso muito em minha família, penso muito nos meus amigos, eu penso muito nos meus filhos. Eu não acho que essa pizza é só um pedacinho. Eu pensei isso. Falei, não, essa pesquisa... Mas são pesquisas. Mas eu penso assim, sabe como é que eu penso? Não sei se você pensa como eu. As pessoas pensam assim. Como eu vou resolver esse problema financeiro? Como eu vou resolver esse problema da minha família, esse problema de saúde? Como eu vou resolver o problema do meu filho? Como eu vou resolver ajudar o meu amigo? Como eu vou fazer? Estão entendendo, gente? Estou eu de novo no meio. É verdade ou não é? Acho que a pesquisa está mais certa. No fim, embora eu esteja pensando, eu estou pensando em mim como... Porque não está faltando pensar numa outra pessoa aí não, gente? Graças a Deus, Bíblia. Agora o pastor pôs a Bíblia. Graças a Deus, a Bíblia. Eu sou a videira verdadeira. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Atenção, sem mim vocês não podem. No original, não conseguem fazer coisa alguma. Não seria melhor a gente pensar mais em Jesus, gente? Mas quantas vezes a gente não pensa em Jesus? A gente pensa em nós, como nós vamos fazer. E o Senhor fala, eu sei como fazer. Eu tenho a resposta. Então a nossa tendência de pensar em nós mesmos e nos isolarmos é muito grande. Olha o que Paulo diz em Efésios 1:19. Eu oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. Então, a seu favor, quantos crê? Você crê? Você crê em Jesus? Crê? Então, para você e para mim, nós que cremos, está disponível a grandeza insuperável do poder de Deus. Por que a gente fica só pensando em nós, nas nossas possibilidades? Nós já cantamos aqui agora há pouco, não é? Que Ele fez e Ele fará. Provai e vede que o Senhor é bom. Felizes aqueles que nele confiam.
Agora vem um lance muito interessante. Se eu penso principalmente em mim mesmo a maior parte do tempo, quando eu me sinto julgado, condenado, quem é que está me julgando e condenando? Eu. Vou repetir. Se eu estou pensando em mim a maior parte do tempo, quando eu me sinto condenado, julgado, me sinto isso e aquilo, quem é que está condenando, julgando? Quem está apontando o dedo para mim? Eu estou apontando primeiro. Mas eu juro que é minha mulher. Eu juro que é meu amigo. Você sabe que uma outra pessoa está pensando? Mesmo? Não, da minha mulher eu sei, que é há muito tempo. E porque ela fala o tempo todo do que ela está pensando, então eu sei. Beleza, então você sabe, não tem problema. Vocês estão aí, irmãos? É verdade? Então, funciona assim, todos nós temos muitos pensamentos. Nós já falamos aqui sobre mentiras, lembra que nós falamos sobre mentiras, pensamentos equivocados, renovação de mente, está tudo lá nas mensagens que nós falamos no ano passado. Então, a ideia é que nós temos muitos pensamentos negativos, suposições sobre nós mesmos. Aí, o que acontece? Eu começo a pensar assim, eu acho que eu fiz errado, acho que eu não gostaram. Eu estou pregando aqui essa mensagem, eu estou olhando a cara deles, tem um que está bocejando, outro dormiu, o outro parece que está com, acho que ele não está acreditando. Meu Deus, será que eu estou falando besteira? Jesus, acho que eu devia ter começado diferente, percebe? Quem está pensando isso? Eu estou achando que é você, mas sou eu. Acontece com você isso, não? Você está trabalhando, você vai fazer, e de repente, acho que não gostou. Você faz um churrasco, seu amigo pergunta, onde você comprou essa carne? Por quê? Está ruim? Está estragada? Não, está ótimo, está ótimo. Então nós ficamos com essas ideias, rejeitando, criticando, não é? E que vai com isso e aquilo, mas quem realmente está pensando nisso? Quem realmente está pensando? Eu estou pensando em mim e acreditando nesses pensamentos negativos. Verdade, não é? Será que as outras pessoas estão me julgando da mesma maneira? Certamente estão. Você não tem a mínima ideia. Você não tem a mínima ideia. Você acha que estão pensando isso, você acha que estão pensando aquilo, e pode não ser nada. Você sabe o que as outras pessoas estão pensando? Elas estão pensando em quem? Nelas mesmas. Então, é mais provável que as outras pessoas ao meu redor estejam se perguntando o que eu penso sobre elas. Então eu estou aqui pensando o que você pensa sobre mim, olhando para a sua cara e tentando entender se eu estou conseguindo, e você está olhando para mim e está dizendo, ele está falando para quem? Será que é para mim? Está mandando um recado para mim? É verdade, não é, gente? Então, eu poderia citar muitos textos agora, mas nós temos um outro muito mais poderoso que a gente tem que avançar aqui. Você costuma se preocupar sobre o que as pessoas pensam de você? Sabe aquela pizza que você mostrou? Então eu preocupo assim umas 3 pizzas daquela, que as pessoas pensam de mim. Você costuma se preocupar sobre o que as outras pessoas pensam de você? Eu tenho uma boa notícia, relaxa, elas passam a maior parte do tempo pensando nelas mesmas, não é bom isso não? Quer dizer que as pessoas não pensam tanto em mim assim? Não pensam. Você podia ficar menos ofendido com elas, não podia? Podíamos ou não? Sabe aquele cara que você encontra e já está com a cara fechada? Já vai e briga com você, você fala, brigou por quê? Acontece muito entre marido e mulher, não é verdade? Aí você fica, o que foi que ele fez? Você está pensando, nada, está emborrado com ele, está pensando que você não gostou, que você não fez, e você não, é assim, quanta confusão.
Fala para as pessoas, fala para quem do seu lado aí, fala: olha que liberdade você tem. Você está livre. As pessoas estão pensando nelas, estão pensando em você. Menos, fala menos. A gente se ofende tanto. Mas as pessoas julgam. Julgam ou não julgam? Julgam. As pessoas criticam? Criticam. Não é que você não vai receber crítica, tá? Eu continuar criticando. Mas as pessoas, mostram as pesquisas, costumam criticar os outros com base na sua própria experiência negativa. Alguém me enganou, me traiu, aí chega o outro, eu vejo que ele é meio parecido com a pessoa, é igualzinho, eu já sei, vai fazer a mesma coisa comigo. Verdade ou não é? E a outra pessoa? Essa pessoa está pensando em pescar, não sei o que ela está pensando. Vamos olhar para nós? O quanto nós julgamos as pessoas com base nos nossos problemas, nos nossos pensamentos negativos, nas nossas percepções que podem não ser verdadeiras. Verdade ou não é? Eu já julguei pessoas assim, você já julgou? Já. Lembra que eu tive uma conversa, tudo que tinha que falar com o irmão, e já mastiguei, e falei com a minha mulher, porque eu precisava ir orar. Eu chego lá, quando eu faço uma pergunta, ele fala uma outra coisa, eu falo... não era nada. Poxa, eu gastei tantas horas pensando, eu fiquei lutando na minha mente. Já lutou na sua mente? E você está lá, lutando com a pessoa e tudo, imaginando, se falar isso, eu vou dizer aquilo. Chega lá, não é nada disso. Fala, nossa, eu fiquei gritando à toa. Por que estamos falando isso? Por causa de honrar outras pessoas. Se a gente não lidar com esse problema dos pensamentos negativos, de pensar tanto em nós, de achar que os outros estão julgando a gente, temos muita dificuldade em honrar ao próximo. Nós queremos que tudo esteja certo com a gente, para poder honrar alguém, abençoar alguém. Estão acompanhando, irmãos? Amém? Então, a honra é o valor que eu dou a outra pessoa no meu coração. Se o meu coração está cheio de pensamento, de isso aqui, eu sou isso, ele pensa isso de mim, se isso está cheio no meu coração, como é que eu vou honrar alguém? Como é que eu vou dar o devido valor? E como é que eu vou ouvir a Deus? Qual é o valor que Deus dá a uma pessoa? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele dá mais valor para mim do que para você? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Ele dá mais valor para uma pessoa que não conhece a Ele, que está aí fazendo besteira, pecando, do que para nós? A religião diz que dá, mas a Bíblia diz que não. Diz que Ele ama a todos. Isto então é um problema para nós. Porque a religião diz que Deus gosta mais de você, porque você faz tudo certinho. E a Bíblia diz que Deus ama você, ponto. Não é maravilhosa essa notícia? Fala para a pessoa do seu lado, você é importante, você é esse tão importante. Pero que o outro também é igualmente importante. Eu sou importante para Deus. É boa essa teologia, não? Mas a Bíblia diz, o outro é tão importante para Deus quanto eu sou. Aliás, se você ler com atenção o Evangelho, está sempre escrito assim, o outro é tão importante quanto você é para mim. Está sempre escrito nesses termos. Mas esse outro ele pode ser diferente da gente, né? Ele pode ser de outra raça, ele pode ser de outra cor, ele pode ser de outra idade,
mais velho, mais novo. Ele pode ser de outra classe social. Essa outra pessoa pode ser de uma outra família, de uma outra cidade, de um outro país, de outra cultura, de outra crença, outra religião, outra opção sexual. É diferente. Fala a verdade, nós temos uma escala, né? Onde a gente dá importância às pessoas, não dá? E Deus, Ele só tem uma escala. E a escala só tem um valor. E esse valor é o mais importante. Se não fosse, você não estava aí sentado e eu não estava aqui falando. Você está entendendo? Se não fosse, nós estávamos aqui juntos hoje. Então essa é a questão do cristianismo. Então o mundo, com exceção de uma parte muito pequena, é formado pelas outras pessoas. O mundo é formado pelas outras pessoas. Quanto mais uma pessoa tem esses pensamentos negativos, vive focada em si mesmo, mais dificuldade de relacionamento ela vai ter com o mundo, outras pessoas. O que é importante para Deus também é importante para você? Agora ficou difícil responder, não é verdade? Não. Senhor, o que é importante para ti é importante para mim. Ele fala: as minhas ovelhas são mais importantes do que tudo, ninguém pode tirar da minha mão. Eu me importo com todos, até aquele que me fez mal. Pois é, até com aquele que te fez mal. Vamos entender pela palavra como o outro é importante para Deus e porque deveria ser importante para nós. Vou ler um texto que todo mundo conhece. Pedro faz uma pergunta para Jesus. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Alguns do texto falam meu irmão, o outro fala uma pessoa. Vale para os dois. Jesus respondeu: não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Aí você imagina Pedro dizendo: mestre, peraí. O outro falou 7 vezes num dia, numa outra versão. Quer dizer, a questão é o seguinte: você perdoa sempre. Aí o Pedro e os discípulos pensaram assim: peraí. Como assim perdoa sempre? Explica para nós, Jesus. Jesus vai explicar. Jesus vai explicar essa pergunta de Pedro, tá? A explicação, presta atenção, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não está entendendo o que está dizendo. Jesus vai explicar a pergunta de Pedro. Vai explicar por que tem que perdoar sempre. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado, alerta, o reino dos céus. Olha só o que ele vai dizer. Eu vou falar do meu reino, eu vou falar como são as coisas para Deus, eu vou falar como funciona no reino de Deus, porque é desse reino que eu vim, é esse reino que eu trouxe, e é esse reino que eu chamei vocês para participarem. Quantos aqui estão no reino de Deus? Está no reino de Deus? Amém, é para nós. O reino de Deus é comparado, é como um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que eles deviam. Imagina um rei, chama os servos para poder acertar a conta. No decorrer do processo, quer dizer, foi chamando os caras: você deve aqui, legal, não, acertar, não, parcela, beleza. No decorrer do processo, apareceu um cara, um servo que devia 60 milhões de moedas. Se cada moeda fosse R$1, seriam 60 milhões de reais, mas era mais como assim uns 600 milhões, é uma dívida impagável. No decorrer então aconteceu, e uma vez que os homens não tinham como pagar, o Senhor falou: vamos vender ele, a esposa, os filhos como escravos, e para tentar quitar a dívida. O que faz esse credor? O homem se curva diante desse rei e diz assim: Senhor, tenha paciência, eu vou te pagar tudo.
O Senhor teve compaixão dele. Diga, teve compaixão dele. Não tem como pagar. Vou perdoar toda a dívida. E perdoa a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, eu achei tão interessante essa parte. Eu não tinha notado isso da outra vez. Eu li tantas vezes esse texto. Quando esse servo ele sai da presença, diga, sai da presença. Sai da presença desse Senhor, que perdoou ele, que fez tudo por ele, que salvou a família dele, que perdoou uma dívida impagável. Quando ele sai da presença, foi procurar outro servo que trabalhava com ele. Você está entendendo o que ele faz? Ele sai. O rei veio acertar comigo, tem um cara que está me devendo. Ele foi procurar. O cara foi procurar um servo que trabalhava com ele e que ele devia 100 moedas de prata, 3 salários mínimos. A moeda de prata aqui é o denário. 3 salários mínimos. Agarrou ele pelo pescoço e exigiu que pagasse imediatamente. E aí o que faz o servo? Curvou-se diante dele e tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Fez a mesma petição que ele tinha feito ao rei. E ele não estava disposto a esperar, mandou que eu me fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Onde está acontecendo isso? Entre os servos do rei. Você está entendendo? Entre os servos do rei, desse reino, está acontecendo isso. Está acontecendo no reino de Deus. Entre os servos do reino de Deus. Então, os outros servos viram. Quando os outros servos, companheiros viram, ficaram tristes. Foram ao Senhor e contaram o que tinha acontecido, porque era uma injustiça. Pô, o cara espremeu, botou na cadeia por ser... O cara acabou de ser perdoado de 60 bilhões de moedas. Então o Senhor chamou o rapaz. Você imagina a cena? Manda chamar de novo. E aí? Rei, oxe, o Senhor é um rei tão maravilhoso. És um Deus tão majestoso. Você é um rei maravilhoso. Ele falou, pois é. Você é mau, eu te perdoei aquela imensa dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Devia ou não devia? É uma pergunta retórica, né? Que é uma pergunta retórica, aquela que já traz a resposta. Mas é óbvio. A resposta da pergunta de Pedro, Jesus está respondendo a pergunta de Pedro, né? Lembra disso, não? Ele está respondendo a pergunta de Pedro, ele está explicando por que temos que perdoar sempre. Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Manda torturar, manda ele dizer onde é que está o dinheiro. Manda ele dizer onde ele escondeu. Manda ele dar um jeito de pagar. Só que não termina aí, termina aqui, ó. Termina no versículo 35. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Puxa, eu queria que não tivesse escrito isso, mas está escrito. Meu Pai Celestial, porque o reino é de Deus. Ou seja, ele está dizendo, o meu Pai Celestial tem um problema quando você se recusa a perdoar. Do íntimo, e está escrito de coração, do íntimo. Não, está perdoado. Perdoado. Está perdoado. Aí você encontra uma pessoa, sabe, aquela pessoa me fez tanto isso. Eu já perdoei, viu? Já perdoei. Encontra outra pessoa, sabe, lembra aquela pessoa? Faz isso, aquilo, o cara foi tão triste. Mas eu já perdoei, tá? Já perdoei. Já perdoou mesmo, não? Não, porque se você perdoasse, você não estava falando. Se não perdoasse, você não estava pensando. Bom, se tivesse escrito só uma vez isso na Bíblia, nós podíamos até tentar brigar.
que já seria difícil. A parábola não fala de dinheiro, certo, irmãos? Não se trata de dinheiro, mas de algo que o outro nos deve. Quem se ofende se torna devedor, quem é ofendido se torna credor. Quem se ofende tem a pagar, quem ofende tem a pagar, quem é ofendido tem a receber. Essa é a ideia. Quando somos injustiçados, é como se o outro devesse algo a nós. E é verdade. Pô, ficou me devendo. É por isso que a oração do Pai Nosso está escrita assim. Está escrito dívida lá. Todo mundo sabe de cor, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua... A gente fala isso, e Deus, a vontade de Deus é que a gente perdoe todos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão desse dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, livra-nos do mal, amém. Só que quando ele fala isso, e perdoa, tem um condicional aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que é esse conceito de dívida? É algo que alguém está devendo a você. Ele pode ser traduzido como ofensa. Perdoa aqueles que ofenderam. Perdoa aqueles que pecaram contra você. Está correto, porque o conceito de dívida aqui é alguma coisa que te devem. Alguém fez algo contra você, ele te deve. Deu para entender, irmãos? Pode ser dinheiro, inclusive. Jesus explica. Se você não pode parar de ler a Bíblia, tem que continuar lendo. Você continua lendo a Bíblia, logo depois do Pai Nosso, está escrito assim, dessa oração, versículo seguinte. Jesus vai explicar por que é que ele disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Seu Pai Celestial os perdoará, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros... Puxa, eu pensei que era só o irmão, porque o outro fala perdoar o irmão do íntimo, né? Os outros, todos. Seu Pai não perdoará seus pecados. Da boca de Jesus, 2 vezes. O tema dessa mensagem que a gente abriu é o valor de uma pessoa. Sabe por que Deus manda fazer isso? Porque as pessoas são importantes para Ele, inclusive aquele outro que te ofendeu. É o reino dele. Esta é a lei do reino dele. Por quê, irmãos? Porque dívida é ofensa, dívida é injustiça, dívida é o mal que causaram a você. Esse é o conceito, a ideia de dívida, não é? Porque amar e perdoar é o fundamento do reino de Deus. O reino de Deus é baseado em amor e perdão. Jesus construiu o reino dele, e todas as pessoas que entram nesse reino são amadas e perdoadas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E esse Filho faz o quê? Nos perdoa os pecados, limpa o nosso coração, dá o Espírito Santo. A gente recebeu uma herança enorme. Fui totalmente perdoado. Você concorda? É verdade com você? Foi totalmente perdoado? Foi. Ele não tem nada. Se você acha que tem alguma coisa, isso é uma mentira. Joga fora, que a Bíblia diz que Deus perdoa totalmente, e Ele apaga ainda. Fui tratado com misericórdia. Foi ou não foi? Foi. Quantas vezes você pisou na bola depois, e Deus falou, tudo bem filho, vem. Eu já perdi a conta, gente. Recebi sem merecer o reino de Deus, todo o seu poder. Verdade ou não? Verdade. Eu tenho grande valor, mas o outro também tem. Se nós não entendermos isso, não dá para entender o que é honra ao próximo, não dá para entender o que é corpo de Cristo, não dá para entender muitas coisas. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você, está em mim. Não entristece. Por quê? Ele é um selo. A marca que você tem a eternidade é o Espírito Santo em você.
Como é que não entristece o Espírito Santo? Ele vai explicar. Você entende que a Bíblia explica a Bíblia, irmãos? A Bíblia explica a Bíblia. E o que está escrito na Bíblia? É o que está escrito, é o que é. Livrem-se de toda amargura. A amargura entristece o Espírito Santo. Livre-se da raiva, da ira. Você não fica irado quando a pessoa tem aquela injustiça, está te devendo? Você não fica irado? Você fica aquela, não é impossível. Não devia ser assim. Das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo, de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Como é que Deus perdoou você em Cristo? Totalmente. Sem restrição. Como é que eu posso fazer isso? É muito difícil. Você tem o Espírito Santo, você consegue. Se não fosse possível, a Bíblia não pediria. Se não fosse possível, Jesus não falaria. Amém, irmãos? Deus não pede para nós coisa que não é possível. Pode não ser fácil. Pode não ser fácil. Mas é possível. Cuidem uns dos outros. Pode subir a banda aqui. Cuidem uns dos outros. Para que nenhum de vocês... Olha, presta atenção. Hebreus. Deixe de experimentar a graça de Deus. Como é que é? Como é que é? Mas eu não recebi a graça? Recebeu, ela é sua. Você recebeu o Espírito Santo. Mas a gente experimenta a graça todo dia. Como é que eu paro de experimentar a graça? É quando eu não cuido do meu coração. E eu não cuido do coração do meu irmão. Cuidem uns dos outros. Começando em casa, marido e mulher, pais e filhos, amigos na igreja. Então, eu acho que o Lau está com um problema comigo. Ele está me olhando meio desgueia. Não entendeu como é que é? Eu posso deixar para lá. Mas já tem alguma coisa no meu coração, é verdade ou não é? Eu tenho que cuidar. Se estiver no coração dele, eu tenho que me arriscar. Mas se eu não estiver disposto a perdoar, eu não devia nem falar com ele. Aliás, eu devia perdoar primeiro. Se eu acho que ele me ofendeu, eu já perdoo tudo. Eu chego lá, oi, tudo bem, Léo? Aquela pizza que você prometeu, eu sei que você come todos os pedaços, mas guarda um para mim. Mas que... eu estou tão preocupado, que ele está chateado comigo. Ele está chateado com outra coisa. Ele está chateado com outra pessoa. Aí eu falo para ele, cara, não deixa isso tomar o seu coração, não. Vai virar uma amargura aí. Amém, irmãos? Corpo de Cristo. Fiquem atentos para que não brote raiz venenosa de amargura. Quando uma raiz de amargura brota, ela começa a contaminar os outros. Você começa a falar, você começa a repetir as mesmas coisas. Jesus está dizendo, não faz isso não. É por isso que você tem que perdoar. Quando você não perdoa, você fica em prisão, você fica em tormento. No meu reino, perdão é igual a perdão. E quando eu perdoo, do íntimo, eu posso dizer, você não me deve nada. Não é uma grande liberdade, irmãos? Ninguém te deve. Meu Deus, eu estou aqui, eu posso ouvir a Deus, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Vamos ficar de pé. Se você não pode dizer hoje, ninguém me deve nada. Se você fica trazendo as coisas, se está lá, Jesus está dizendo, ei, você está no meu reino, o meu reino é baseado em amor e perdão. Eu te dei tudo o que você precisa para você ser próspero, saudável, feliz, alegre, vencer as batalhas da vida. Te dei tudo.
Só que se você não perdoar do íntimo, você bloqueia isso. Eu não posso te perdoar se você não estiver disposto a perdoar. Deus está dizendo, eu não posso, você me impede de te perdoar. Sabe, irmãos, depois de eu pensar muito como é que eu ia pregar a mensagem, a primeira mensagem de honrar uns aos outros, o único texto que batia é esse e um outro, que eu vou pregar na próxima mensagem. E era esse. Eu falei, Senhor, esse? É este. Meu Pai fará assim com vocês. Do mesmo jeito que você tratar esta pessoa, meu Pai vai tratar você. Sabe por quê? Porque aquela pessoa é muito importante. É o valor de uma pessoa. Tanto quanto você tem valor, o outro tem. Aliás, você só está no meu reino que eu te perdoei. Quando você não prestava, eu dei o mesmo valor que hoje eu estou dando para aquele que você acha que não presta. É por isso que você está no meu reino. Deu para entender a lógica do reino, irmãos? Não é a lógica humana, é a lógica dele. Por isso ele fala, guarda o coração. Então nós temos que olhar o coração agora. Senhor, tem alguma coisa aqui? Eu ainda acho que tem pessoas que me devem, que tem que reparar comigo. Você pode hoje dizer, Jesus, eu quero liberar porque eu não quero ficar preso. Eu quero receber teu perdão. Você repara que quando você não perdoa essa pessoa, você tem dificuldade com todas as outras? Se eu tiver um problema aqui, com o Henrique aqui e tudo, e é só com ele, e eu não quero lidar, eu começo a ter problema, entendeu? Com o Vinícius, que não tem nada a ver com o bispo, não é isso não? Tenho problema com a Cíntia, que não tem mais a vinda, daí tem o meu marido dela, porque eu estou amargurado, Eles falam, o que tem com o César? É porque eu tenho aqui um problema, Vamos pensar agora. O Espírito Santo fala conosco. No teu reino não pode ter. Tem bênçãos sendo impedidas, tem prosperidade sendo impedida, tem cura sendo impedida, tem vida que não manda, porque a gente está aqui parado. Nós estamos no teu reino, Senhor. No teu reino eu tenho tudo. No teu reino eu tenho tudo. Eu tenho o poder de perdoar. Vai dizendo isso, eu tenho o poder de perdoar. Eu não preciso ficar olhando mais. Eu não preciso ficar puxando essa dor. Para de puxar a dor, sabe? Ah, mas é bom ter a dor, todo mundo tem pena de mim. Pois é, só que você está preso. Joga a dor fora. Começa a fazer já. Fala, Senhor, eu entendi hoje. Entendi a lei do teu reino. Eu abro mão. Esta pessoa não me deve mais nada. Pode registrar aí. Não me deve nada.